Laranja, se você que tá aí assistindo esse vídeo é nosso aluno. Lá no Instagram a gente faz, né, essa diferenciação de Seglover, que são os nossos seguidores que acreditam, né? Exato. E que acreditam no amor verdadeiro também, né, no amor saudável. Exato. E fundamental. Exato. E os membros do Coração Laranja, né? Que a gente fala que é a nossa gangue, a nossa comunidade. Porque a gente sabe que as experiências, né, as influências dos outros, elas contribuem muito para o que a gente acredita. E quando a gente se cerca de pessoas que acreditam primeiramente, né, no amor saudável, que é os Seglovers, e aquelas pessoas que dão um passo a mais para realmente transformar a sua realidade, influenciar pessoas, quando essas pessoas se juntam, meu povo, foguete. Pro céu o seu relacionamento. Elas voam. Então é muito importante, né, a gente se cercar dessas influências positivas. Com certeza, de influência negativa o mundo tá cheio, gente. Exatamente. Então assim, quem é da gangue tá rodeado de pessoas que realmente investem nos seus relacionamentos e querem ter um relacionamento pra sempre. Então, ó, seja membro da gangue do Coração Laranja, vem junto com a gente. E então, hoje, vamos falar sobre o que hoje, minha vida? Hoje nós vamos falar sobre o seu parceiro que não toma atitude nenhuma dentro do relacionamento e você vai dar um basta nisso hoje. Ó, se a gente ganhasse R$1 por cada vez que a gente escuta, ele não faz nada, tudo eu que tenho que fazer, eu tô cansada. Se a gente ganhasse R$1 por cada depoimento desse, a gente tava gravando esse vídeo na Torre Eiffel. Queria, gente. Essa daí é boa. E aí, gente, essa é a realidade de muitos casais, né? Geralmente a mulher fica mais sobrecarregada, geralmente, há exceções, há muitas exceções, mas geralmente, né, vida, as mulheres ficam muito sobrecarregadas porque não há realmente essa divisão de forma justa, né? Exato. Ou a mulher trabalha demais, mas ainda assim a responsabilidade da casa, dos filhos, continua sendo muito mais dela, então isso sobrecarrega, né? Ou fica muito em casa e precisa dar conta de várias demandas também, e aí a outra pessoa não vê que isso dá trabalho, ou a mulher não vê que o cara trabalha muito e um não reconhece o trabalho do outro, e aí vira essa confusão, porque um fica cobrando, e aí o outro sente que nunca faz nada, que nunca nada é suficiente, e aí rola esse problema todo. Esse bololô acontece. E aí o que a gente precisa pensar é que muitas vezes os caras, eu penso que eles acabam carregando a figura feminina da mãe pra dentro do relacionamento. Só que ela é sua namorada, ela é sua esposa, ela não é sua mãe. E aí, de repente, quer atribuir pra esposa tudo aquilo que de repente a mãe fazia por ele. Então, lavar a roupa dele, botar a comidinha no prato. Pelo amor de Deus, meu jovem. Atitude. Então, assim, você precisa ser o cara que vai ajudar a sua esposa, estar junto com a sua esposa, ou sua namorada, né, ou sua noiva. Não sei em qual momento do seu relacionamento você está vivendo agora. E você precisa ter atitude para isso. Acabar com essa figura de mãe, não acabar com sua mãe, né? Mas atribuir que você está vivendo um relacionamento. E você é um ser participante desse relacionamento. Porém, o ponto é, isso não é do nada, né? Você não estalou o dedo e o cara vai ter toda essa consciência e vai estar lá super com você. Não acontece de uma hora para outra. Então a gente vai te dar aqui algumas ideias, né, que você pode colocar em prática para, se você não começou, começar. Se você já começou, continuar até um ponto que seja satisfatório para vocês dois. E esse é um ponto super importante. Eu falei satisfatório, eu não falei perfeito, eu não falei o ideal, o supra-sumo, porque muito provavelmente esse momento nunca chegue. Ai, Rafael.
Joyce, mas esse momento nunca vai chegar, por que eu vou fazer? Porque você precisa construir o melhor que você pode. Vocês podem, mas a gente precisa ter sempre muito isso em mente, né? Que a outra pessoa, ela não é uma extensão de você, ela não é uma extensão não, ela não é você. Então não dá pra você esperar da outra pessoa aquilo que você é, porque ela não é você. Então, meu amigo, é aquela velha e boa frase do senso comum: aceita que dói menos. Vai fazer as coisas que precisam ser feitas pelo seu relacionamento. Mas você nunca será o seu ideal, o seu perfeito. Desculpa acabar com as suas expectativas. As suas ideias de relacionamento da Disney. Mas aqui a gente fala sobre relacionamentos reais, ok? Então, uma coisa que a gente precisa pensar é que muitos casais pecam por não terem divisões de tarefas. O que cada um vai fazer? O que é a responsabilidade número 1 de alguém? Então, por exemplo, aqui em casa, né, nós fazemos o almoço, a gente divide, né? O almoço não, a comida, geralmente é o almoço que sobra pra janta. Mas o Rafael, ele se coloca muito mais à frente desse ponto. Então, a gente sempre conversa, né, vida, sobre a comida, mas se eu não falo nada, né, ou, enfim, ele fala primeiro: vida, o que a gente vai fazer pra comer? O que você acha de tal coisa? Então, isso foi até um pouco que naturalmente, né? Natural. Porque geralmente eu tô envolvida em mais outras coisas. Então, por exemplo, a responsabilidade maior das finanças, nossa, é minha. Não significa que ele não participa, mas eu tenho essa proatividade, porque essa demanda, ela é muito mais minha do que do Rafael. Então, a gente vai dividindo algumas coisas e colocando meio que a pessoa responsável ali, para que realmente não haja essa sobrecarga. Senão vocês acabam vivendo um relacionamento igual revelação, né? Deixando acontecer naturalmente. E a gente fala, isso não existe. Você deixar acontecer naturalmente no seu relacionamento. Algumas coisas acontecerão naturalmente, mas depois vocês precisarão conversar sobre essa coisa que aconteceu naturalmente, para que aquilo seja compreendido entre vocês dois. A gente aqui, né, como a Joyce falou, tem várias coisas que aconteceram meio que naturalmente, mas a gente sentou e conversou. Olha só, questão de finanças, como é que vai funcionar? Você vai fazer, né, o balanço ali, eu vou estar junto contigo. A gente vai conversar sobre isso e a gente vai entender como estamos financeiramente. Sobre o almoço, eu sei que você gosta disso, a gente pode conversar, mas geralmente eu vou lá e faço, não tem problema com isso. Então essa questão da atitude dentro do relacionamento é uma atitude que ela precisa ser conversada, precisa ser demandada. E para isso você precisa abrir espaço para que a pessoa também possa ter, né, essa atitude. Por exemplo, eu faço o almoço, geralmente eu gosto, né, de cozinhar para Joyce. A Joyce não fica no meu ouvido falando: o que você vai fazer hoje? Ir lá olhando. Vai lá, mexe minha panela. Não faça isso. Não faz isso não, meu povo. Não faça isso. Não faça isso, Mas não faz isso. Deixe que a pessoa faça. E se você tiver algum ponto a comentar, você comenta depois, mas deixe que a pessoa consiga fazer. Porque assim, orientações sempre vão existir, né? É melhor desse jeito, é melhor de tal forma. Mas, gente, venhamos e convenhamos. É muito chato você tá fazendo alguma coisa e ter alguém ali no teu pé o tempo inteiro. Não, faz desse jeito. Não, é assim. Não, porque desse jeito aqui não vai dar certo, né? A pessoa precisa fazer. Então, assim, várias vezes, né, eu chego ali no Rafael e ele tá fazendo alguma comida, eu falo: vida, você acha melhor fazer dessa forma? O que eu posso fazer? Eu posso fazer tal coisa enquanto você faz isso, né? Eu chego dando algumas orientações algumas vezes, mas eu entendo que ele tá fazendo. Então, o processo é dele. Eu cheguei ali para auxiliar. Mas é muito... E às vezes isso é muito difícil para as mulheres, né, eu acho. Não chegar e já tomar a frente. Mas assim, se eu chego e tomo a frente, a responsabilidade vira minha. E às vezes aí pode ser que a pessoa pare de fazer. Exatamente. Aí depois eu vou reclamar que o cara não tá fazendo. Mas quando ele fez, eu fui lá e tomei a frente. Tem uma história muito boa sobre isso. Na minha família, meu pai e minha mãe, olha só, pega esse exemplo. Assim que eles se casaram, meu pai ele não sabia cozinhar direito.
não sabia cozinhar. E aí, minha mãe uma vez saiu, né, pra trabalhar, o meu pai tava em casa nesse dia e ele falou, vou fazer um almoço. E aí meu pai ele inventou de fazer um arroz e um frango. A história, né, que eles me contam, eles só falam desses dois porque foram mais marcantes. E meu pai foi fazer o arroz. Como é que ele fez o arroz? Ele botou o arroz na panela, encheu de água, ligou o fogão, deixou lá. E aí ele foi fazer o frango. Ele tirou o frango da embalagem, botou no forno, botou 180 graus, deixou. Na hora do almoço, o frango estava cozido e o arroz também estava cozido. Só que o arroz estava sem sal e o frango estava cheio de plástico dentro. Porque ele não tirou as coisas do frango, ele só botou no forno. E aí minha mãe chegou. Sem tempero, né? Não sem só tempero, sal, não, sem nada, sem nada. Não, tempero eu acho que tinha, porque já era temperado o frango. E aí, minha mãe chegou do trabalho, aí ele todo pimpão, né? Meu pai falou que ele tava todo pimpão, parecia até, se tivesse um avental, acho que ele tava de avental nesse dia. E aí ele chegou, fiz o almoço, aí a mãe, olha, você fez o almoço, que legal, tal. Poxa, você não cozinhava, né? Tá cozinhando, né? E aí na hora que minha mãe deu a primeira garfada no arroz, ela... Aí comeu. Aí pegou o frango, cortou, aí viram um plástico dentro. Que caramba, tem um plástico aqui dentro. E ela falou que ela deu risada dessa situação. Só que ela não falou pra ela, esse arroz tá horrível, você nunca mais vai pra cozinha. Esse frango, como é que você faz um frango com plástico dentro? Isso é óbvio. Isso é óbvio que você tem que tirar o plástico dentro do frango. O arroz é óbvio que tem que botar alho, não sei o que, sal. E aí ela falou que ela comeu a comida toda. E aí depois ela falou, Jonathan, você botou sal e alho no arroz? Aí ele, não. Ela... o ponto do arroz estava muito bom. Só que você coloca sal e alho pra poder temperar, não sei o que. Da próxima vez, amanhã ou semana que vem, você faz de novo. Aí ele, faço. Com isso, aí eles me ensinaram uma coisa, né? Com isso que a gente tá falando agora. Meu pai, ele teve a atitude de fazer de novo. Ele sentiu vontade de fazer de novo. Minha mãe não falou pra ele, olha, para de fazer. Não, você faz de novo. Até dar certo. E hoje meu pai cozinha muito melhor do que minha mãe. E inclusive foi algo que me inspirou. Só pra deixar claro. Você puxa saco do seu sogra. Mas, e isso é uma coisa que até hoje eu trago pro nosso relacionamento. A gente tá falando agora aqui que eu cozinho pra Joyce. Até que ponto isso é uma influência que eu tive de ver o relacionamento dos meus pais, meu pai cozinhar pra minha mãe e ela fica feliz? Entende como reverbera a atitude? Então, o que acontece na grande maioria das vezes, né, vida, é que a mulher reclama que o homem não tem atitude, mas quando o homem tem, ou isso não é reforçado, ou isso não é bem visto, né? Ou sempre vão ter críticas, sempre vão ter... Então, isso mina a vontade da pessoa de estar ali fazendo. A gente está dizendo que a culpa é de um ou de outro? Não, mas a gente está dizendo que a gente precisa sempre olhar o todo da situação, né? Por que aquela pessoa está tendo aquele comportamento? Será que é algo que eu fiz, que eu falei, tá levando a esse resultado? Poxa, deixa eu pensar. Isso é humildade também. E sabedoria? É, sabedoria, que é um dos pilares, né, super importantes que a gente até fala lá na nossa mentoria do Namoro ao Casamento. Então, é muito importante que vocês consigam olhar esse todo para conseguir ver, né, o que precisa melhorar, mas dando espaço também de cada um para a pessoa poder ali fazer e se desenvolver, porque é igual uma criança, né? Se a criança não faz bem e a gente para de pedir ou tira aquela tarefa daquela criança, como que ela vai melhorar? Como que ela vai aprender? E aí, no seu relacionamento, vocês precisam permitir que o outro evolua e aprenda. E enxergue o objetivo e o resultado que aquilo vai ter. Exatamente, que é de repente, né, diferente das crianças, porque criança, né, não tem essa ideia toda, mas a gente adulto, a gente sabe que o que a gente faz dentro do relacionamento traz uma consequência para nós dois o tempo inteiro, né? Se acontece algo, se o Rafael fala bravo comigo, né? Qual é a probabilidade de eu falar bravo com o Rafael? Então, o que ele faz volta pra ele de alguma forma. Por quê? Porque a gente tá dentro de um relacionamento. Total. Impacta diretamente. Impacta. Então, o que a gente precisa pensar? Que nós somos adultos e o que a gente faz tem uma consequência. Então, a gente precisa pensar que se o que eu faço vai gerar algo, o que eu tô fazendo?
por que eu preciso fazer isso daqui? Então é muito mais nesse sentido da gente atribuir um sentido, um significado, né? Você acha que o Rafael gosta de estar à frente da cozinha? Muitas vezes ele não quer fazer comida, né? Você acha que eu gosto de ficar fazendo planilha, de ficar cobrando, de ficar checando uma coisa, outra coisa? Não. Por quê? Isso não é sempre prazeroso. Não é sempre prazeroso. Mas a gente precisa entender que faz sentido. Qual é o sentido de eu fazer isso? Vai trazer uma organização melhor para as nossas finanças. Eu consigo, de repente, mostrar para o Rafael alguns pontos que precisam ser melhorados. Muito mais do que ficar, olha, você tem que fazer isso. Olha, não sei o que lá. Eu mostro a planilha para ele. Eu falo, poxa vida, tá vendo esse resultado aqui? Poxa, eu acho que dá pra gente diminuir. Olha aqui de onde que saiu, né? Então, é o que? Faz sentido pra mim cuidar dessa parte. Porque eu sei o quanto que isso ajuda no nosso relacionamento. Qual o sentido pra você, vida, de ficar um pouco mais à frente da comida? Eu acho que você gosta quando eu faço alguma comida legal, gostosa, diferente. Eu acho que eu também, né? O tempo de qualidade que a gente tem almoçando ou jantando é legal, então eu gosto disso. E eu vejo que isso é uma coisa que pro nosso relacionamento é algo muito legal. E eu penso que assim, para os nossos filhos também vai ser legal ter esse momento na cozinha. Eu acho que pra família, almoçar, jantar juntos, né, na mesa, é um momento legal, prazeroso. Então assim, eu penso não só agora, mas eu acho que no longo prazo isso traz consequências positivas pra gente. Eu acho que é isso que me orienta, né? E aí, pro seu parceiro aí, ajuda ele a pensar o quanto ele, de repente, ter mais atitude vai melhorar o relacionamento de vocês em diversas áreas. Então, assim, trazendo esses pontos que a gente comentou hoje aqui, trazendo, né, tudo isso que a gente refletiu, eu acredito muito que o seu parceiro vai entender o quanto que ele ser mais intencional e ter mais atitude no relacionamento vai ajudar. Então, espero que nós... Derrubei meu lápis. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Manda pro seu boy, pra sua namorada, pra sua esposa, né? Conversem sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que fazer o resto da vida, Com né? certeza. Então, se é algo que tá imposto a gente, que a gente faça da melhor forma, tá bom? Curte esse vídeo também. Manda esse canal pra quem você acha que precisa, né? Tem um relacionamento aí que pode melhorar. E a gente espera você no próximo vídeo. Então, beijo e Até até o próximo. próximo.